Sempre é difícil começar. As performances da branquitude, aonde? Na academia. Gente, com esse vídeo eu pretendo falar de algumas performances que a branquitude adota dentro do espaço acadêmico. Assim, eu me privei ao espaço acadêmico porque é muito mais complexo pensar a branquitude fora da academia. Então, pra gente começar a entender quais são essas performances, sendo que também eu não esgotei as performances, existem outras, eu elenquei alguns tipos de comportamentos ou de postura que as pessoas brancas na universidade acabam adotando. E por que eu decidi fazer isso? Porque eu estava pensando esses dias como a branquitude coloca pessoas negras em espaços acadêmicos e de ensino, escolas, enfim, em lugares muito demarcados, assim. Sobretudo quando são negros em espaços brancos, como escolas particulares. A maioria dos negros e negras que passaram por escolas particulares vivenciaram esses lugares em que as pessoas negras são colocadas por parte da branquitude. Que seriam lugares como o negro engraçado, né? A negra engraçada, na escola que, para não ficar sozinha, assume um lugar de ser engraçado sempre e de, inclusive, servir de graça para os outros para poder estar inserida nesse meio, né? Sempre vão rir dela ou vão solicitar que ela apareça para poder fazer alguma gracinha para que aquele grupo branco, sei lá, possa rir, possa se divertir, enfim. Tem o lugar também do negro solitário, da negra solitária, aquele que de fato não vai conseguir interação, ele é completamente excluído da turma, é a pessoa que não tem dupla para um trabalho, é a pessoa que é muito tímida, é uma pessoa que não consegue falar sobre si, não consegue levantar suas questões, enfim. Tá, o que eu quero com isso é dizer, existem inúmeros lugares que a branquitude nos coloca enquanto pessoas negras. Desde quando a gente passa a ser inserido no mundo branco, ou seja, desde sempre. Eu fiquei pensando, poxa, eu acho que vou fazer um vídeo com esses lugares que as pessoas negras são colocadas compulsoriamente. Mas eu achei que seria muito mais interessante, depois de um tempo pensando, falar sobre as performances e os lugares que os brancos se colocam na academia. E o primeiro lugar, a primeira performance da branquitude, é o que eu chamo da branquitude cínica. A branquitude cínica é a parcela da branquitude que diz que o racismo não existe. O racismo, na verdade, ficou lá no período da escravidão, quando a gente teve a Lei Áurea, meu amor, a gente acabou com o racismo, entendeu? E racismo é aquilo que a Lélia Gonzalez fala, né? Que ela fala ironicamente. Racismo é o que a gente vivencia nos Estados Unidos, menina. Essa história de trazer o racismo pro Brasil é querer importar essa história pra cá, ora pois. A gente teve o apartheid, né? Essa é uma parte da branquitude cínica, que diz que o racismo não existe. Segundo, branquitude liberal. É aquela branquitude que se apropria do discurso da meritocracia pra dizer que não, o racismo não existe. As pessoas pretas são majoritariamente pobres, ou as pessoas pobres são majoritariamente pretas porque elas não se esforçam. Não se esforçam. E essa branquitude liberal, por exemplo, que adora usar Joaquim Barbosa de exemplo para dizer que o racismo não existe. Para dizer que as pessoas, se elas quiserem, elas conseguem sim alcançar. Que não é uma questão de racismo, é uma questão de esforço. Uma questão de força de vontade. Como se negros fossem preguiçosos, como se negros nunca tivessem trabalhado ou não quisessem trabalhar. Né? Eles tentam explicar esse fenômeno do racismo associado à pobreza ou associado a lugares subalternos através do discurso da meritocracia. Ou seja, eles estão lá porque merecem e não saem de lá porque não se esforçam. É basicamente a branquitude que alimenta, por exemplo, os programas do SBT. Quando o SBT pega ali, faz uma propaganda da Jequiti e fala: veja Dona Maria. Dona Maria vendeu vários produtos da Jequiti, conseguiu comprar o quê? Conseguiu comprar sua casa. Dona Maria, conta pra gente um pouco mais sobre essa história, Dona Maria. Esse discursinho de que a gente se esforçando, a gente vai conseguir chegar lá, nega completamente a estrutura que nos divide em raças e racializa as classes, né? E divide as classes. Então, a quem interessa o discurso da meritocracia? Não é só a burguesia, a branquitude também, até porque burguesia e branquitude, né, quase a mesma coisa. Terceiro, branquitude harebô.
É aquela branquitude o quê, minha gente? É a branquitude que acredita que somos todos iguais. Não existe esse negócio de negro, de branco, aqui é todo mundo igual, aqui é todo mundo de carne, aqui ó, alma não tem cor, entendeu? E aí são pessoas que acabam utilizando da sua espiritualidade, né? Pra poder explicar os fatos sociais ou pra negar os fatos sociais. Porque a gente não pode ficar reduzindo as questões sociais a uma questão espiritual e negar todo o processo que a gente vivencia e que a gente pode atuar como protagonista para poder modificar, entende? A quarta, branquitude. Quinta branquitude, a branquitude da alma negra. Aqui é um outro estágio da branquitude Harebô. É aquela branquitude que diz: eu não sou tão branco. Na verdade, a gente tem uma população miscigenada e o meu avô é negro e eu herdei muito da cultura negra. A cultura negra também é minha. Eu não sou branco, eu sou negro. Olha, eu sou negro porque eu cultuo essa cultura negra em mim, minha gente. Qual é o grande problema da branquitude alma negra? Não é compartilhar da cultura negra, é como ela se utiliza desse compartilhamento da cultura negra para se blindar. É a pessoa que continua no seu espaço confortável, não considera, por exemplo, a existência do racismo numa dimensão estrutural, não se compadece e não se mobiliza em relação à quantidade de jovens negros que são mortos, mas tá lá no candomblé, tá lá na capoeira, como se a cultura negra tivesse descolado de uma subalternidade do povo negro em termos sociais ou em termos identitários que seja. Uma pessoa que parece que descola a cultura negra do seu contexto. Sexta, branquitude. A branquitude imune. É aquela branquitude da academia que fala assim: não, realmente o racismo existe, mas eu não tenho o que fazer em relação a isso, porque eu não quero roubar lugar de fala de ninguém. E se eu disser pra vocês que questão racial também envolve o lugar do branco, vocês vão começar a falar? Pensem nisso. E a sétima e última é a branquitude autocrítica. Aquela branquitude que reconhece seus privilégios, né? A branquitude que consegue criticar o seu grupo, que denuncia o racismo, às vezes até cola na marcha contra o genocídio da população negra. Dentro dessa branquitude autocrítica, você tem uma parcela ali mínima que eu chamaria de branquitude 1%, ou branquitude exceção, que é a branquitude que se propõe a romper com uma epistemologia branca e propõe, a partir de uma perspectiva negra, uma ótica negra, para poder visualizar o mundo, visualizar as relações sociais, visualizar o seu lugar no mundo também. Então, basicamente, é uma branquitude que consegue questionar as bases epistemológicas do seu pensamento, do seu lugar societário, da sua construção enquanto branco, enfim. Gente, dentre todas as branquitudes que eu elenquei, evidentemente eu não ia falar de todas, e também não são lugares assim fechados em que as pessoas brancas estão em uma ou em outra. É um lugar fluido em que às vezes uma branquitude dialoga com outra parte da branquitude e ela faz parte de todas elas ou só de duas delas. Então, se você gostou, se você não gostou, pode comentar, a gente conversa, constrói talvez outras performances da branquitude, dialoga sobre essas que foram colocadas, enriquece o debate, enfim. E aí, aquilo, né, que a gente já sabe, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. E é isso. Abraços, eu sou a Brinho Dara.